Morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandono todas as vezes que eu caí. Basta eu clamar pra você me ouvir e ficar feliz. Não me abandono todas as vezes que eu caí. Pra você me ouvir.
Senhor? Amém. Graças a Deus por aqui chegarmos nesta noite, estarmos reunidos uma vez mais como igreja para louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por aqui chegar, pelos nossos irmãos que aqui já estavam, dando andamento no culto. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Amém? Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8, verso 26 em seguida, do 26 ao 29. Romanos capítulo 8, do verso 26 ao 29. Enquanto você procura, eu aproveito esse culto de ensino, culto de doutrina, e dou alguns recados, avisos pastorais, algumas coisas que eu preciso ajustar, e assim passar aos irmãos. Os irmãos viram aí novamente o horário que nós chegamos, muito tarde, e eu peço aos irmãos encarecidamente, até o período das 8 horas, enquanto eu não estiver, estejam de joelhos orando, tá bom? Peço à igreja, chegou aqui, se não tiver algo para servir, se não tiver algo para fazer, dobre o joelho para orar, tá bom? Evite ficar conversando na porta, evite ficar falando na entrada da igreja. Chegou na igreja, se não tiver nada para fazer, dobra o joelho e ora ao Senhor, tá bom? Eu queria muito fazer isso, ter esse tempo para chegar, dobrar o joelho e orar. Eu chego atrasado, não é porque eu quero, não é porque eu acho bonito, não é porque eu acho chique, elegante chegar só aqui no horário de pregar, não. Eu tenho meus compromissos hoje, eu não vivo do ministério, eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, eu tenho meu trabalho. Então é por isso que eu aqui chego. Hoje eu só cheguei, tomei banho e vim para cá. Arrumei a minha bebê junto com minha esposa e chegamos aqui desse jeito. Só chego em casa. Cheguei 6h50 em casa. Tomei banho, peguei as coisas correndo e vim para cá. Tá bom? Então não é por motivo de que a gente acha legal chegar atrasado, mas é por necessidade. Tá bom? Até o dia que o Senhor Deus nos abençoar e a gente puder chegar aqui cedo, servir a igreja com mais excelência. Mas eu peço encarecidamente aos irmãos que chegam cedo, que chegam no horário, se possível, chegue, dobre o seu joelho e ore, tá bom? Aos irmãos que precisam de ajuda lá fora, a nossa igreja tem essa árvore aí fora que precisa varrer constantemente. Às vezes os nossos irmãos obreiros estão ali servindo. Se você puder, chega, ajuda também. Tem vassoura demais aqui na igreja. Se você olhar lá no fundo, naquela sala, você vai ver um punhado de vassoura. Então, se você não estiver aqui orando e quiser ajudar lá fora, ajude, mas peço por gentileza, chegue, evite ficar conversando na porta da igreja, porque a gente também dá o testemunho, né? Então, por mais que está ali fora, ali as pessoas enxergam, quem passa vê, tá bom? Então a gente precisa dar bom testemunho tudo. E os nossos irmãos que aqui iniciam o culto, nosso irmão Henrique, o operador Paulo, nosso irmão Maurício, eles estão debaixo da bênção para iniciar o culto, tá bom? Eles não iniciam porque querem, eles não iniciam porque, vou fazer, o pastor não chegou, eu vou fazer, não, eles estão debaixo de bênção para fazer isso, tá bom? Eles não começam o culto, não chamam alguém para orar, não chamam alguém para cantar, sem antes falar comigo, sem antes estar debaixo da bênção para assim fazer, tá bom? Então os nossos irmãos fazem tudo debaixo da bênção, só esclarecendo isso, tá bom, meus irmãos? Você achou o texto? Eu preciso ser rápido hoje. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esses 2 versos nós encerramos na semana passada falando a respeito dele. Nós nem orar como convém nós sabemos, por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque ele nos alinha à vontade de Deus. Agora o versículo que muita gente gosta de falar, de citar, muita gente, quando acontece alguma coisa que é bom para você, ou às vezes uma coisa é ruim, mas no final dá bom, aí a gente gosta de citar esse verso, mas nós precisamos entender o porquê está dizendo isso. Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vamos ver aqui no dia de hoje, nesse ensino da palavra de Deus, a respeito do propósito eterno de Deus e a obra do Espírito Santo, que contribui, o Espírito Santo como um agente cooperador para que o propósito eterno de Deus se concretize. E todas as coisas vão cooperar para o bem. E que bem é esse? Segundo o texto que nós vamos ver, é que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. E conformar é tomar a forma. Este verbo ali usado do original grego é tomar a forma. Ou seja, nós chegarmos na estatura, nós tomarmos a forma de ser como Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Se resume neste verso. O propósito eterno de Deus nunca foi que nós, como cristãos, fôssemos bons cooperadores ou bons frequentadores de culto. Não é apenas isso. O propósito eterno de Deus não é apenas que a gente fôssemos ou seremos salvos do inferno. Não se resume apenas isso. O propósito de Deus eterno também não se resume apenas que a gente seja usado por Ele. Ou muito também, podemos dizer que também não é apenas ter dons. O propósito eterno de Deus vai muito além do que isso, que é o quê? Que eu e você sejamos a imagem do Filho dele, do primogênito, do primeiro, a qual ele assim o fez, e ele o fez para nós chegarmos à estatura dele, ser como Jesus. Então, o meu e o seu propósito é se parecer com Jesus. Aleluia. Entenda isso, o seu propósito em estar aqui neste ambiente, em servir ao Senhor, é ser parecido com Jesus. Coloca isso hoje na sua mente. Eu preciso ser parecido com Cristo. Eu preciso me parecer com Jesus. Então o homem, nós sabemos, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém tem dúvida disso? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher o formou. O Senhor assim fez o homem à sua imagem e semelhança. Porém, capítulo de número 3, o homem comete pecado, a desobediência, ele assim segue o que o Senhor Deus disse para não fazer. O pecado entra no mundo e após o pecado a comunhão é quebrada, o caráter dele é corrompido, a imagem de Deus e a semelhança de Deus é corrompida na vida do homem. Por isso que Gênesis capítulo de número 5, quando vai ali nascer o filho de Adão, chamado Sete, vai contar ali a genealogia, e o texto vai dizer, Gênesis 5, verso 3, por aí, vai dizer que ele formou Sete, a sua imagem e a sua semelhança, porque a imagem do Senhor está corrompida na vida do homem. Agora todos que vêm da linhagem de Adão, eles são apenas imagem do homem caído, são a semelhança do homem caído. Por isso que na frente o próprio Davi vai escrever no Salmo 51, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, não é o ato da concepção apenas, mas a linhagem que ele vai vir de um Adão caído. Por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos que por um só homem o pecado entrou no mundo. Então todos que nascem agora, a partir de Adão, vem essa genealogia, todos que são formados depois têm uma imagem de um homem caído. E Deus vai trabalhar na humanidade para restabelecer esta imagem e semelhança. Aleluia. Deus vai vir trabalhando para que o homem seja novamente a sua imagem e a sua semelhança. O propósito de Deus nunca foi consertar uma imagem caída.
Nunca foi transformar, consertar uma imagem que porventura cair, eu vou transformar ela, eu vou ali dar uma melhoradinha nessa imagem que caiu. Não, esse não foi o propósito de Deus. Ele não quer melhorar a imagem caída, ele não quer melhorar o homem que caiu, mas ele quer transformar em uma nova criatura, em fazer de novo. Ele quer transformar o pecador em uma nova criatura. E para isso ele enviou o seu Filho. Jesus, ele veio neste propósito, primeiro para mostrar a imagem perfeita. Vamos ver alguns textos. Colossenses 1,15. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação. E você fala, mas o primeiro não foi Adão? Mas ele é o primogênito de toda a criação verdadeira, a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele é o primeiro. Hebreus 1, verso 3. Hebreus 1, verso 3. O Filho Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. João 4,24, Deus é Espírito, mas Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é essa expressão. Jesus é a expressão exata de Deus, e assim como Ele é, o Senhor deseja que nós sejamos parecidos com Ele. Então a Bíblia vai discorrer por diversos textos, trazendo o homem novamente a ser essa imagem. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus vai trabalhar na humanidade desde o Antigo Testamento, trazendo o povo de volta para se tornar a imagem do seu Filho, primogênito de toda a criação. Abre Ezequiel 36, 26 a 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vejam aqui essa promessa de Deus, que promessa linda. Ele está falando ali a respeito de um novo coração, removendo um coração de pedra, dando um coração de carne, mais ainda, vai colocar o Espírito dele para habitar, para morar dentro de nós. Ele está prometendo isso. Eu colocarei meu Espírito dentro de vocês. Com qual propósito? Para que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Resumindo, preste atenção na minha palavra, preste atenção em tudo que eu estou falando. Por isso que eu coloco o meu Espírito em vós. Esta é uma promessa de Deus. Só que essa promessa vai falar de uma transformação interna. Veja, Deus trabalha assim, irmãos, não adianta mudar isso. Deus trabalha dessa forma. Como que Deus trabalha? Ele começa mudando o interior para depois transformar o exterior. Deus sempre começa trabalhando de dentro para fora. Ele sempre vai começar a trabalhar lá dentro do seu ser, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. Ele trabalha assim, de dentro para fora. E às vezes nós queremos fazer ao contrário. Queremos que as pessoas mudem primeiro por fora, para depois ser transformada por dentro. Por isso que hoje,
nos nossos dias, infelizmente, tem um monte de gente subindo no púlpito, cantando, pregando, bem vestido, elegante, bem arrumado, só que por dentro não foi transformado, por dentro ainda não foi mudado, porque acha que o exterior tem que estar bonitinho, tem que estar alinhadinho, mas saiba de uma coisa, por dentro o Senhor te conhece. Você pode enganar qualquer pessoa aqui da terra, bem vestido, bem alinhado, seguindo os costumes eclesiásticos, todo alinhadinho, mas Deus você não engana. Ele te conhece por dentro, Ele sabe quem é você, Ele sabe as suas mentiras, Ele sabe as suas mazelas, Ele sabe tudo que você faz, e Ele vai começar a trabalhar no seu interior. Por isso a gente precisa entender isso, se entregar primeiro a Jesus. Tem muita gente que fala, não, primeiro eu vou largar esse meu pecado, depois eu me entrego a Jesus. Não é assim não. Você tem que se entregar a Ele, e Ele vai te ajudar a largar o seu pecado, porque você não vai conseguir vencer sozinho. Se não for a ajuda de Deus e do seu Espírito, você não vence. Por isso entrega ao Senhor o seu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. Nós devemos nos entregar ao Senhor para que Ele trabalhe primeiro dentro de nós. O cristão precisa disso. Senhor, muda primeiro o meu interior, muda primeiro o meu ser. Por isso que muitas das vezes um novo convertido chega, eu já não pego e esboço tudo para ele, para falar, olha, você vai ter que fazer assim agora, você vai ter que se vestir assim agora. Eu deixo Deus trabalhar primeiro no interior dele, que por vezes eu nem vou precisar falar para ele, que o próprio Espírito vai dizer, e às vezes ele vai até olhar e vai falar, rapaz, os irmãos estão tudo alinhadinho, eu quero me vestir assim, eu quero andar assim, eu quero viver dessa forma, porque o Espírito vai trabalhar no interior dele, mas necessário é primeiro a mudança de dentro para fora. Deus vai trabalhar sempre assim, mudando o seu interior primeiro, transformando o seu coração, colocando o Espírito dentro de você. E isso é uma preparação para nos tornarmos a imagem de Jesus. Tudo isso, toda essa promessa que nós estamos lendo é uma preparação para sermos como o primogênito da criação, Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso só é possível com a obra do Espírito Santo. Abre Tito, capítulo de número 3, verso 5. Tito, capítulo de número 3, verso 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Para aqui, está vendo que às vezes nós temos algumas coisas que achamos que nós seremos salvos pelas nossas obras de justiça, mas não é isso que nos salva. Nós praticamos obras porque somos salvos. Nós entendemos, a fé sem obras é morta. Então nós somos salvos primeiro, e por ser salvos nós praticamos obras, mas não é as obras que nos salvam, porque quem nos salva é o Senhor, quem nos salva é Jesus. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que é misericórdia? Eu poderia fazer isso com você, mas eu sou tão misericordioso que eu não farei. Ou seja, eu poderia colocar sua alma no inferno, mas eu sou tão misericordioso que eu vou salvar você, vou limpar você e vou te dar direito à vida eterna. Isso é misericórdia. Ele também nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi assim que o Senhor nos salvou, mediante este lavar e mais regenerador. Aqui entra a obra do Espírito Santo, que nós chamamos de regeneração. O que é regeneração? Nascer de novo, nos tornar uma nova criatura. Isso é regeneração, obra exclusiva do Espírito Santo. Não é obra nossa. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É Ele que muda a minha vida. Por isso que não adianta a gente insistir com certas pessoas, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Não é eu, não
não é você. O nosso papel é somente se colocar de joelho e falar: Senhor, muda o coração dele, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, muda a maneira de pensar, muda a maneira de falar, muda a maneira de se vestir, muda a maneira de se portar. Espírito Santo, faz a tua obra e ele assim fará. Não é eu e você que vai mudar alguém, irmãos. Não sou eu que vou transformar uma pessoa em uma nova criatura. Eu, pastor Wanderson, eu vou formar essa pessoa e ela vai ser uma nova criatura. Não, meu irmão, não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo que muda a mentalidade, que muda o coração, que faz ser uma nova criatura. É esse lavar regenerador e inovador do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que opera. Por isso que a glória não é do homem, a glória é somente de Deus. Efésios 2, 8 e 9, nós fomos salvos pela graça mediante a fé, não foi de obras, porque se fosse de obras, eu poderia me gloriar. Mas o verso 9 diz: nós não fomos salvos pelas obras, porque nós não temos glória nisso. Olha lá, não foi de obras para que ninguém se glorie. Imagina eu chegando no céu: eu fui salvo porque eu fiz tudo certinho. Eu fui salvo porque eu fiz isso, não fiz aquilo. Eu fui salvo por isso. Não, você foi salvo pela graça. E o que é graça é um favor que você não merecia. É você fazer tudo errado. O Senhor fala: você nem merecia, mas eu vou pagar um preço para salvar a sua vida e te dar o direito da vida eterna. Foi graça, não foi obras. Nós somos salvos por isso. Este novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo, ele transforma a natureza do crente. Ele vai transformar a nossa natureza. Porque a nossa natureza é do homem caído. Lembra que eu já falei, nós somos carnais, nós somos naturais, irmãos. Eu e você, ninguém aqui é super-homem ou super-mulher, Mulher Maravilha ou super-homem. Todos nós temos as nossas fraquezas, porque nós somos carnais e naturais. Nós somos incapazes de discernir as coisas de Deus, nós somos inclinados ao pecado, nós estávamos mortos espiritualmente, o nosso homem carnal e natural. Mas quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos uma vida nova. Ele vai tirar toda a carnalidade. Por isso que nós vamos falar mais à frente, mas Gálatas 5, a obra do Espírito e da carne, vai dizer que há uma briga, uma guerra, uma batalha entre carne e Espírito. A carne querendo fazer uma coisa, o Espírito guerreando: não faz isso. E fica essa briga ferrenha entre carne e Espírito, porque é a obra do Espírito na nossa vida, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é o propósito eterno de Deus. Depois que nós fomos regenerados, nós somos agora capazes de responder a Deus, de ouvir a sua voz e de viver segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos então a regeneração. Você pode resumir como isso: a minha vida espiritual, o início da minha vida espiritual. Por quê? Você é carnal. Por que nós precisamos da regeneração? Vamos lá, vamos ver alguns textos por que nós precisamos da regeneração. Primeiro, Efésios 2, capítulo 5. Você vai ver por que você precisa ser regenerado. Perdão, 2, 1 a 3. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram todo o tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha, porque nós precisamos da regeneração, porque a nossa carne está nos levando a viver uma vida de ser inimigo de Deus. Veja, o texto está muito claro dizendo: quando nós vivemos segundo as inclinações da nossa carne, nós por natureza
dureza, nos tornamos filhos da ira. Por isso que nós precisamos da regeneração, por isso que nós precisamos nascer de novo. Para quê? Para termos uma nova vida, e agora esta vida nos tornarmos não filhos da ira, mas nos tornarmos filho de Deus, assim como Jesus é. Porque nós também precisamos da regeneração. Romanos 8:7. Mais uma coisa que nós precisamos da regeneração, porque a nossa mente é carnal e ela é inimiga de Deus. Por isso que nós precisamos da regeneração. A nossa mente é carnal e ela é inimiga de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha, não tem nada, não tem nenhuma amizade entre carne e Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, nós precisamos do novo nascimento, da regeneração, para nos tornarmos amigos de Deus, senão nós vamos andar em inimizade contra o nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mais um motivo porque nós precisamos da regeneração, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural e carnal, ele não aceita as coisas do Espírito. Por isso nós precisamos do novo nascimento. Por isso que Jesus disse, João 3, verso 6, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, carne ela não se reforma, não melhora a natureza caída, como eu disse. Por isso que Jesus vai exortar aqui Nicodemos, dizendo: necessário vos é nascer de novo, porque você foi nascido da carne, mas você precisa nascer do Espírito de novo. Nós precisamos nascer do Espírito, e aqui eu trago uma analogia para que a gente entenda isso. Da mesma forma que o Espírito Santo gerou Jesus em Maria, Ele está fazendo essa obra também em nós. Da mesma forma que o Espírito Santo, lembra Lucas 1,35, Maria está preocupada, como isso vai acontecer? Eu não conheço homem algum. Aí o anjo vai falar: o Espírito do Senhor virá sobre você. O Espírito do Senhor virá sobre você. E este vir do Espírito formou Jesus dentro de Maria. E desta mesma forma que o Espírito formou Jesus dentro de Maria, Ele trabalha atuando aqui em nós, formando cada dia Jesus dentro de nós, não de forma natural, mas não de forma física. Não vai significar que eu vou gerar Jesus, não, eu estou dizendo de maneira espiritual. Minhas atitudes serão como a dele, o meu caráter vai sendo lapidado para ser igual de Jesus, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo é esse agente dessa restauração, formando a imagem de Cristo em mim. Vamos ler 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos, formando Cristo em você, formando Jesus em você a cada dia. 2 Coríntios 3,18. E nós todos, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Veja, Ele está formando, Ele está gerando Cristo em nós, nos transformando de glória em glória, para chegarmos na própria imagem do Senhor Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está formando Jesus em nós. O Espírito Santo de Deus tem esse papel, nos tornar parecidos com Jesus.
Paulo entendeu muito bem isso. Vamos ler Gálatas 4,19. O apóstolo Paulo entendeu isso, que com o Espírito Santo ele decidiu gastar a sua vida, se colocar como agente, até dores de parto ele sentiu, para que o povo chegue à estatura de Cristo e se pareça com ele. Olha lá, Gálatas 4,19. Olha o carinho de Paulo para com os Gálatas. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Que lição de Paulo aqui, viu? Os Gálatas davam trabalho, irmãos. Sabe que é uma coisa de ouvir a palavra e não fazer? Sabe que é uma coisa de você insistir na pessoa e você vê que não melhora nada? Esse eram os Gálatas. E Paulo falou de novo: por vocês eu estou sofrendo as dores de parto. E é como se ele estivesse falando: eu faço isso quantas vezes for necessário, mas que o objetivo seja alcançado. E qual é o objetivo? Cristo seja formado em vocês. Paulo está gastando a vida, até dores de parto ele está sofrendo, não de maneira literal, mas de uma maneira que ele está falando: eu estou fazendo de tudo para que Cristo seja formado em vocês, para que vocês se pareçam com Cristo. Eu vou gastar a minha vida até vocês se conformar à imagem do Filho de Deus. Meu tempo acabou já. Mas o propósito eterno de Deus se resume nisso, irmãos: que eu e você sejamos transformados à imagem de Jesus. Efésios 4,13. Vou encerrar somente nesse texto, Efésios 4,13. Poderia trazer os três tempos aqui, porque nós somos transformados nessa regeneração. Depois eu poderia falar da glorificação, esse propósito eterno que nós seremos como Jesus. Eu vou trazer, quem sabe, no próximo ensino isso, mas eu preciso encerrar aqui. Até que todos, Paulo destaca, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito eterno. É isso que eu preciso ser, é isso que nós precisamos ser. Nós crescermos, chegar à unidade da fé. O que é chegar à unidade da fé? É esse conjunto aqui que a gente tem hoje, 40 irmãos, chutando assim no total, mas todos ter uma única mente, um único pensamento. Essa é a unidade da fé. Do pleno conhecimento de Deus é saber quem Ele é, conhecer o Filho de Deus por completo, ter o conhecimento da sua palavra, chegarmos ao estado de pessoa madura, porque Deus não quer que nós sejamos imaturos. Nós precisamos ser maduros, chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Eu declaro, mediante o ensino desta palavra, que o Espírito Santo de Deus, por sua bondade e misericórdia, nos arranque de uma fé fingida e de aparências, de uma fé rasa que não produz nada, e que Ele venha nos conformar, nos tornar a imagem de Cristo Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão: o mundo ele não precisa de mais gente nas igrejas. Não é isso que o mundo precisa, de mais pessoas se empanturrando dentro da igreja. Não é isso que o mundo precisa. O que o mundo precisa é de pessoas parecidas com Cristo, que ande na rua transformando as pessoas, não pelo que fala, mas pelo que é. Nós não podemos mais viver na infantilidade espiritual de Deus. Está nos chamando a todo tempo para não sermos inconstantes ou sermos imaturos. Deus já está nos chamando para um novo nível. Você tem que caminhar, que ser, que andar e parecer com o meu Filho Jesus. A obra do Espírito Santo, meu irmão, não é só
para nos tornar bons religiosos, mas esta obra é para nos fazer uma nova criatura. Você pode muito bem saber cantar aqui dentro, saber pregar aqui dentro, saber servir aqui dentro, só que o que mais importa para o Senhor é o que você vai ser lá fora. Porque o que adianta pregar bem, cantar bem, servir bem aqui dentro, mas lá fora você dá mau exemplo, lá fora você critica os de dentro, fala contra os que estão servindo. Do que adianta servir aqui muito bem, mas lá fora o seu exemplo não serve de nada. Lá fora você não se parece nem um pouco com Cristo. Aqui dentro é espiritual, aqui dentro quer pregar como Ele, quer falar como Ele, quer até ter dons como Jesus, mas lá fora o seu dom não serve de nada. Lá fora você não serve ninguém, lá fora você não abraça ninguém. Você tem que ser parecido com Jesus, é lá no mundo, não é aqui dentro. Porque aqui dentro você pode disfarçar muito bem, mas o que vale é o seu testemunho. O que realmente importa são atitudes que se parecem com Jesus. Por isso que, mediante esse ensino da palavra, eu quero profetizar na nossa vida esta noite o fim de uma fé superficial, o fim de uma fé fingida, o fim de uma fé rasa. Eu quero nesta noite profetizar que essa criatura velha que não foi transformada, eu quero encerrar essa noite o governo dessa velha natureza, dessa velha criatura que te governa, que te leva sempre aos mesmos pecados, que te faz cair sempre nos mesmos vícios. Eu quero declarar pelo poder dessa palavra que você se conforme à imagem de Cristo, que o Espírito Santo encontre espaço em você para te dirigir, para te guiar, para te conduzir, para te transformar à imagem do Filho verdadeiro que é Jesus, o primogênito da criação. Eu quero declarar para esta igreja, para esta casa espiritual nessa noite, para a sua vida que veio nesse ensino da palavra, essa noite eu declaro: o Espírito Santo está formando homens e mulheres que pensam como Cristo, que andam como Cristo, que falam como Cristo, que amam como Cristo, que agem como Cristo. O Espírito Santo está fazendo você ser alguém parecido com Ele. Não somente um rótulo, não somente uma aparência física, mas Ele está trabalhando de dentro para fora. Ele quer mudar o seu coração, Ele está transformando aí dentro. A partir de hoje eu declaro: vai ser uma nova pessoa, vai ser um novo obreiro, vai ser uma nova mulher, vai ser um novo homem, transformado, mudado pelo poder renovador e transformador e regenerador do Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite. Oh meu Deus. Irmãos, me dê 2 minutinhos apenas, rápido. Atos capítulo de número 11, verso 26. Só para me encerrar essa parte, eu preciso encerrar aqui. Aleluia, Jesus. Atos 11, 26. Só o Senhor é Aleluia, Jesus. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos, guardem isso, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia, eles foram chamados, vejam isso, eles não se intitularam, eles não pediram: me chamem agora de cristãos. Eles eram discípulos conhecidos e também apóstolos, mas eles não pediram para ninguém chamar eles de cristãos. Mas foi lá em Antioquia que aquelas pessoas que foram ensinadas pela palavra durante todo o ano olharam para aqueles homens e falaram: não é que se parece com Cristo? Não é que eles falam como Cristo? Não é que eles andam como Cristo?
Cristo. E foi ali, pela primeira vez, que aquelas pessoas observaram e falaram: vamos chamá-los de cristãos, original cristianos, ou seja, pequenos cristos, aqueles que se parecem em imagem e semelhança de Cristo. Foram ali que eles foram reconhecidos pela maneira de andar, pela maneira de falar, pela maneira de agir, que se pareciam com Cristo. Eles foram chamados. Que o meu desejo é esse, irmãos, que nós também sejamos chamados de cristãos pelas pessoas que nos veem e falam: olha, parece com Jesus, anda como Jesus, fala como Jesus. Onde nós formos e pisarmos, que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam Cristo em nossa vida, antes mesmo de falar uma palavra, porque nós temos o nosso evangeliquez, falamos como crente sim, mas às vezes só de estar calado, alguém chega e fala: ei, você é crente, né? Como que você sabe? Eu não falei nada, eu não precisei citar nenhuma palavra, mas o seu modo de agir, um brilho aí em você, você é cristão, porque eu conheço, eu sei que você é. Esse é o meu desejo, que nós não sejamos conhecidos pelo que falamos no culto, mas pelo que nós somos fora do culto, fora da igreja. Não ser conhecido como pregador, não ser conhecido como cantor. Para alguns é levita, ainda mais para Leviatã, porque não é levita nenhum, não canta, não faz nada, só quer promover barulho e só quer ser conhecido assim. Mas o que importa não é ser conhecido pelo que eu falo no microfone, mas é como eu ajo dentro da minha casa, é como eu ajo fora da minha casa, é como eu vou atuar fora dessas quatro paredes aqui, irmãos. É lá fora, saindo dessa porta, o seu culto começa. Para muitos o culto termina aqui, daqui a pouco eu dou a bênção apostólica, acabou o culto, vou para casa. Ali é o seu culto começando, é ali que o seu culto começa. Tinha um sacerdote e um levita que viram um homem que apanhou, está quase morrendo, não deitou azeite e vinho nele. Aí veio um samaritano, ou seja, um descrente, tá? Que o samaritano que Jesus usou ali é para falar, aquele que não serve como vocês dizem, porque há uma rixa entre judeus e samaritano, então é aquele de fora. Ele passou e fez o que o sacerdote e o levita não fez. Que vergonha. Que vergonha é você abraçar aqui dentro e lá fora você não abraça. Que vergonha é você dar a mão aqui dentro e lá fora você fala mal. Que vergonha é aqui dentro, nossa, você é tão bom, aí chega lá fora, ele é ruim demais, ele só critica, lá fora é outra coisa. Não, irmão, lá fora é que você tem que mostrar que é o verdadeiro cristão, que Cristo realmente habita na sua vida, que Cristo realmente é o dono do seu ser e é quem dirige os seus passos. Esse é o meu desejo, que a gente se pareça com Jesus. Por onde a gente passar, que alguém reconheça, aí é um cristão. Eu estou no meu trabalho, eu não falei nada, alguém viu e conheceu, é um cristão que vai agir. Não precisa andar com outdoor, com um banner falando: eu sou crente, eu sou cristão. Não preciso nem andar com a Bíblia, alguém vai reconhecer pelas minhas atitudes. Que você seja parecido com Cristo, que você seja parecido com Jesus, que as suas obras sejam parecidas com a dele, que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e você dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele quer trabalhar, ele quer te mudar, ele quer te transformar, mas você insiste em manter a velha natureza. Ele quer te transformar à imagem de Cristo. Se entrega a Ele. Por isso eu não posso encerrar esta noite perguntando se tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida a Jesus. Fala: eu preciso que o Espírito Santo mude a minha vida. Eu já tentei de tudo, mas parece que nada dá certo.
Quanto mais eu tenho, parece que as coisas dão errado. Eu estou vivendo um péssimo momento da minha vida. Você ainda não entendeu que é o Senhor te chamando para perto dele, que é o Senhor falando: eu quero mudar você, eu quero transformar você, eu quero te dar um coração novo, eu quero te dar uma vida nova. Eu estou te puxando para perto, eu estou te atraindo. Há alguém aqui nesta noite que deseja aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador? Erga sua mão, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar o seu coração, a sua mente. Espírito Santo, convence, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo de Deus. Se alguém aqui, levante a sua mão. Não é vergonha vir a Cristo. Vergonha é permanecer no erro. Vergonha é permanecer numa vida infrutífera. O Senhor quer te salvar. Se você assim quer, erga sua mão. Alguém vai te conduzir até o altar. E mediante essa oração, o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida, te dando direito à vida eterna. Alguém entre nós, última vez que eu faço convite. Há alguém entre nós que queira aceitar o Senhor Jesus? Se não há ninguém, que o Senhor possa te conceder uma nova oportunidade. Falta de oportunidade não é, porque o Senhor é Deus de novas oportunidades. Mas de uma coisa eu aprendi: não deixe nunca passar uma oportunidade, porque tem pessoas que não vivem coisas novas porque deixaram de aproveitar quando a oportunidade passou. Mas que Deus em Cristo possa te abençoar e abençoar a vida da igreja, dos meus irmãos que estiveram aqui esta noite. A recompensa vem do céu. O Senhor reconhece o seu esforço, o seu sacrifício para estar aqui, e eu sei que Ele assim irá te recompensar. Glória a Deus. Rosinaldo Teotônio de Freitas pede oração pela família Freitas. Amém. Nós vamos estar orando pelo irmão dele. Ele assim pede a oração pelo seu irmão. Alguém mais se parece das orações da igreja? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi pregada uma vez mais nesse altar. Obrigado pela graça, pela unção a qual o Senhor derrama sobre nós, pela ousadia e intrepidez. Pai, nós não somos merecedores disso, mas é o Senhor quem faz e opera. Por isso, Senhor, a Ti eu tributo toda a honra e glória. Por isso que a Ti, Senhor, eu entrego toda a glória, Pai, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor que faz todas as coisas. A Ti a honra e a glória, Pai. Eu oro nesta oportunidade, Senhor, pelo Rosinaldo Teotônio de Freitas, Senhor, a oração por essa pessoa. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que passa, o Senhor sabe a necessidade, e eu apresento a Ti, Senhor. Supra a necessidade, socorre onde precisa de socorro, Senhor. Faz a Tua obra, Pai, que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso nesta noite. Também peço, Senhor, uma bênção sobrenatural a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que veio aqui esta noite com um sacrifício, Senhor, para estar neste lugar. E eu sei, ó Pai, que nenhuma obra é vã, Senhor, que sempre haverá uma recompensa. Por isso eu peço, Senhor, recompense meu irmão, dê saúde ao meu irmão, abra a porta ao meu irmão, conforta este coração, Senhor, ferido e machucado. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, porque o Senhor me direciona nesta oração. Em nome de Jesus, toda a angústia que há neste coração, Senhor, que dê espaço agora, Pai, para uma alegria vindo de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que em Tua presença há plenitude de alegria, que a alegria invada agora este coração. Em nome de Jesus, toda angústia eu repreendo agora. Em nome de Jesus, toda tristeza eu repreendo agora e declaro que o Espírito Santo Consolador conforte corações, anime seu coração, restaure o seu ânimo para você continuar a carreira que lhe foi proposta. Nós podemos declarar Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.
Obrigado, Pai. Receba para si toda a honra e glória. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo permaneça em nossas vidas todos os dias. Quem crê recebe esta bênção, diz amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela paciência, por nos esperar esse tempo. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Dê um abraço nele. E desejo um dia de amanhã abençoado em nome de Jesus. Está encerrado. 44 anos.